Olá, começa agora o programa Trabalhador em Foco, esse programa que é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis, através da união de diversos sindicatos, que fazem com que eu tenha oportunidade de levar para você aí de casa informações precisas e relevantes sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores. No programa de hoje, eu tenho o prazer de conversar com o seu Jorge Múcio, ele que é presidente do Sindicato do Vestuário, ou seja, dos trabalhadores que trabalham no segmento do vestuário, e a gente vai falar sobre o Sindicato do Vestuário e um pouquinho sobre por que ser sindicalista, sindicalizado, associado. Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto tão importante para a sociedade, para você, trabalhador. Seu Jorge, seja muito bem-vindo. Prazer conversar com o senhor mais uma vez. Boa tarde, Carla. Prazer é todo meu, né? Dá aí também o meu grande abraço, meu grande boa tarde, né? Ou quem está assistindo à noite, boa noite, né? As telespectadores aí né, da Rede TV aqui, da cidade TV imperial. Petrópolis. TV Petrópolis, TV Canal 10. É tanta Isso coisa que aí. a gente fica na cabeça meio complicada. Canal 10, né? E é sempre muito bom falar sobre trabalho, falar sobre direito, né? Esse programa que há 9, 10 anos quase está vindo aí, trazendo só informação e engrandecendo quem pelo menos assistiu, assiste, né? Como você falou mesmo aqui em off comigo, né? Tem vários canais que podem assistir esse programa. Vale Sim. destacar, não é só no horário, né? Que ele é passado na TV, mas tem YouTube, tem Instagram, você manda o link para todos os sindicatos que podem repassar para os trabalhadores. Se não repassou, acho que deve cobrar do seu sindicato. Por que você não recebeu o link do programa que às vezes é tema importantíssimo para cada um? Nem todos servem para você, mas tenho certeza que um, né, tema exato que nós falamos ao longo desses programas todos que já fizemos, que eu perdi a conta de quantos, você deve saber, talvez sim, também não. Eu vou dizer que de cabeça não sei quantos nós temos, mas dá para contar. Pode ter certeza que um mexeu com ele, um foi uma coisa que ele não sabia que passou a saber. Com certeza. Ó, a respeito de veiculação, seu Jorge, que o senhor estava falando, é importante lembrar para quem está assistindo a gente que o programa Trabalhador em Foco hoje ele pode ser assistido pela Speed Fiber, que é o canal 10 em Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo. Pela GSAT em São José do Vale do Rio Preto. Pelo aplicativo gratuito Toque Play. Pelo Sou TV, que também é um aplicativo gratuito e está em mais de 150 países. O programa está postado no Facebook da TV Petrópolis, que é o @TV Petrópolis Canal 10. No Instagram da TV Petrópolis, que é o @TV Petrópolis. No YouTube da TV Petrópolis, TV Petrópolis Canal 10. Aqui, pela Comunicação Livre, que é a minha empresinha pequena, mas que a gente trabalha, né, fazemos o Trabalhador em Foco, você de casa pode assistir pelo Instagram da Comunicação Livre e pelo YouTube da Comunicação Livre. E eu, enquanto jornalista responsável por esse programa, que amo de paixão, também dá para assistir pelo meu Instagram pessoal, que é o carlacoelho.jornalista, e pelo meu Facebook pessoal, que é Carla Coelho Jornalista. Ou seja, no total, hoje a gente tem mais de 10 opções para assistir esse programa nas múltiplas plataformas. Na TV, canal mesmo, aí sim a gente tem horário estabelecido. Toda terça e quinta a gente está 3h30 da tarde e as nossas reprises na parte da noite. Ou seja, não é motivo para não assistir o programa Trabalhador em Foco, porque ele está em vários lugares. Se pedir, a gente envia link e para a gente é um imenso prazer compartilhar conteúdo. Agora, seu Jorge, vamos falar sobre o Sindicato do Vestuário e vamos falar sobre o sindicato de uma forma geral. E aí eu queria que o senhor, que já está há tantos anos no movimento sindical, ou seja, não só no movimento sindical de Petrópolis, mas nessa luta em prol do trabalhador, que explicasse para quem está assistindo a gente agora o que significa um sindicato, para que existe um sindicato, por que é tão importante que estas instituições permaneçam ativas e vigentes e com força no país onde a gente vive. Então, Carla, bem boa pergunta, né? O sindicato, a gente tem que entender que o sindicato, primeiramente, ele é todos os trabalhadores, ele não é uma pessoa só que está aqui no comando, por enquanto, que sou eu como presidente do sindicato do vestuário.
Todo sindicato ele é composto por uma diretoria eleita democraticamente, né? De 4 em 4 anos, tem eleição. O trabalhador pode renovar a diretoria ou trocá-la, né? O trabalhador tem esse direito. O sindicato ele foi, né? Ele foi fundado, né? E foi feito para poder defender o trabalhador nas questões entre capital e trabalho. Você sabe que sempre tem um lado mais forte e um lado mais fraco. O sindicato é o local que ele vai recorrer para pedir os seus direitos, conferir os seus direitos e requerer os seus direitos, estão tudo certo perante o empregador, né? Então, o sindicato é o local que ele não deve ser procurado só quando a pessoa é demitida, ele está aberto, né, para o trabalhador de segunda a sexta-feira. O meu aqui fica de 8h30, né, até às 18, né, com horário de almoço de 13 às 14, Uhum. mas para o trabalhador na sua necessidade, né? Ele não precisa, como torno a repetir, né, cara? Muitas vezes ele só conhece o sindicato quando é demitido. Eu acho que tem que ser o contrário. Quando ele é admitido, ele tem que procurar o sindicato, para conhecer o sindicato e saber onde ele pode se orientar, se achar que alguma coisa não está indo bem no seu trabalho. Então, é importante por isso. O sindicato é o mediador, é o negociador dele direto com a sua empresa, o sindicato patronal também, que tem sindicato das empresas, mas é principalmente é o mediador que vai lhe dar suporte para qualquer conflito que tenha com a sua empresa. Orientá-lo, né? Qualquer coisa que não esteja saindo bem. Perfeito. Acho que é muito importante a gente lembrar, né, exatamente isso. O que é o sindicato, o papel do sindicato. Você já acha que quando a gente conversa sobre esse tema, e aí eu gosto muito de conversar com o senhor, tem uma cabeça muito aberta e muito entendida a respeito do tema, queria que o senhor falasse assim, de cabeça, aquelas grandes conquistas que lhe vêm à cabeça, que foram pautadas no trabalho do sindicato. Ou seja, aquelas que a gente acha que são muito legais porque algum presidente achou que era legal, ou então porque algum sindicato dos patrões achou que era muito bom ajudar, e que, na verdade, é reflexo do trabalho de quem dedica parte da sua vida pelo coletivo por meio do sindicato. Exatamente. Existe muita lei que foi conquistada por várias pessoas que lutaram, que vieram do sindicalismo, né, como 13º, pesa aí por vai. E nós temos a convenção coletiva. O que é a convenção coletiva? De ano em ano, né, o sindicato patronal, que representa as empresas, com os sindicatos trabalhadores, eles tiram uma pauta de negociação. Nessa pauta, tudo que entra ali vira lei. Então é aí que você falou que a gente conquista alguma coisa. Aumento de salário, né? Benefício de férias, 13º salário, benefício de hora extra, né? Benefício de cesta básica e por aí vai. Como você falou, nós conquistamos algumas coisas muito importantes, por quê? Primeiramente, uma coisa muito importante, a gente tinha, a gente não tinha na pauta, mas tem agora, quando o feriado cai no sábado. Por quê? O sábado, né, ele é compensado durante a semana, quer dizer, a pessoa trabalha um pouco a mais, né, para não trabalhar no sábado. Se o Perfeito. feriado no sábado, ele não precisava trabalhar aquele horário no sábado. Então, ele Verdade. ganha isso, como nós conseguimos que ele ganha isso, ou como hora extra, a mais que ele trabalha por sábado, porque é feriado, feriado ele não ia trabalhar mesmo. Então ele ganha mais como hora extra, ou ele ganha saindo mais cedo, né? 4 horas durante a semana, né? Saindo mais cedo, ou ganha para ficar em casa algum dia acumulado, tipo um pouco de hora, para ele poder utilizar para ficar em casa. Ou seja, era um ganho que ele não tinha, o sindicato conquistou. Se você não conquistar, você não ganha, ninguém te dá nada, né? É Casamento, verdade. a lei fala que é 3 dias. Pô, o cara casa sábado, sábado, domingo, segunda. O sindicato conseguiu que sejam 3 dias úteis. Então ele pode casar no sábado e vai ficar segunda, terça e quarta, né? Férias. Geralmente as férias, os caras começavam na quinta-feira, aí já pegava, na sexta-feira, ele pegava sábado, domingo, já te comia. Nós conseguimos que as férias não podem começar 2 dias antes que antecede o feriado de descanso. Ou seja, as férias têm que começar preferencialmente na segunda-feira ou no máximo numa quarta-feira, para ter uma divisão de força aí iguais, né, Carla? Conseguimos também que atestado médico, de médico, o sindicato é obrigado a aceitar. Ou seja, você pegou um médico do sindicato, ele te passou um atestado, ele é válido. A empresa não pode se negar a te pagar aquele atestado, porque o médico do sindicato está no acordo coletivo, que também ele é válido, né? Vale transporte, a lei diz que é descontado 6% do seu salário. Nós conseguimos colocar lá, muito importante também,
que vai descontar 6% sobre os dias que ele recebe o vale transporte, ou seja, ele trabalha 30 dias, mas não recebe para 30 dias. Ele recebe geralmente por os dias que ele trabalha, que geralmente dá 22, 21 dias. Então, pega o salário, vai dividir né, por 30, multiplicar pelos 21 dias e dali tirar os 6%. Nada não é nada, mas no fim do ano tu vai ver que a conta o bolo do dinheiro é bem grande, sabe? Então, ô Carlos, Não é são nada, não pequenas. é nada, mas dá para comprar mais pão, não é nada, dá para comprar o leite, não é nada, dá para aumentar o número de fruta na hora de for comprar, né? Não é nada, mas são conquistas pequenas que fazem a Isso. coisa no seu todo terem substância, né, seu Jorge? Depois que mudou também essa famigerada, né, reforma, deforma trabalhista lá, que você sabe que não criou emprego nenhum, né? Que você vai de criar emprego, né? Eles colocaram dentro dessa reforma, deforma, uma coisa que não tem nada a ver, não era mais obrigado a fazer a homologação dentro do sindicato. Ou seja, o cara que é leigo, se o patrão não fosse honesto, né, ele geralmente poderia enganar o sujeito. Ah, tu vai receber tanto, assina aqui, está tudo errado, e aí? Então, nós conseguimos colocar também que, desde que o funcionário solicite isso à empresa, que tem mais um ano de casa, é obrigado a fazer no sindicato, sendo sócio ou não. Entendeu, Carla? Perfeito. Seu Jorge, a gente falou sobre grandes conquistas é, pela convenção coletiva do Sindicato do Vestuário. E aí, uma coisa que eu aprendi ao longo desses anos que eu estou aqui no Trabalhador em Foco é que todas as conquistas sindicais, elas são para todos os trabalhadores daquela categoria. Indiferente o fato se este trabalhador é ou não é associado ao sindicato. E aí eu queria que o senhor explicasse para o nosso telespectador o que é ser um associado ao sindicato no dia a dia da vida dele, seja financeiramente para ele enquanto trabalhador, o quanto que isso custa para ele e o que significa isso para o sindicato. E aí depois a gente fala sobre os benefícios para o associado. Então, Carla, isso você frisou muito bem, né? A Constituição Federal, né, no seu artigo 8º, ele fala que todo trabalhador deverá financiar o seu sindicato, coisa que não acontece, porque hoje em dia você não pode botar alguma taxa para cobrar do trabalhador, né, que o Ministério Público não aceita sem ele dar, né, o seu aval com carta de oposição. Quando você consegue um aumento, você falou, o aumento não é dado pelo patrão. Quando você consegue 10, 12% de aumento, não é o patrão que te deu, o sindicato que lutou por isso. Se o sindicato assinar com 5%, tu vai receber 5%. O sindicato brigou que não ia se fechar com 5%, fechou com 12%, tu vai receber 12%. Mas não é porque teu patrão quis dar, não. Foi a luta, foi a briga, né, Carla? Então, Adoro essa é luta. importante por isso que associar, que quanto mais associado, mais forte fica o sindicato, né? Perdão, com esse tempo maluco aí, eu estou meio ainda afônico Gritadinho. ainda. Mas quanto maior os associados, maiores, né, condições o sindicato tem de conseguir mais coisas para ele. Se associar é importante para ele manter os seus direitos em dia, manter quem te defende. Quem tem que manter o sindicato são os trabalhadores, não tem outro recurso. Por isso que é importante associar. Eu sempre falo que sindicato forte, trabalhador forte, salário forte. Esse é meu lema. Perfeito. Quando a gente fala do custo operacional, porque o sindicato tem um custo, ou seja, ele tem um lugar, ele tem uma Exato. sede. Para que ele funcione e consiga resolver todas as demandas a que ele se propõe, ele tem funcionários. E o custeio desse sindicato, ele é pautado na divisão e no pagamento das mensalidades dos associados. Não é isso? Exatamente. Antes tinha o imposto sindical que foi extinto na reforma trabalhista aí. Porque a intenção do capital, né, cara, realmente dos poderosos, era tirar o recurso para extinguir o sindicato, para não ter ninguém que defenda os trabalhadores. Claro. Aí, nesse contexto, quanto que hoje o trabalhador que é da base sindical do vestuário paga para ser associado ao sindicato? Então, cara, ele paga 4% do salário mínimo, que hoje em dia está R$ 52,80, né? Perfeito.
R$ 52,80. Vamos arredondar para 53 para a Isso, jornalista louca não esquecer daqui a 53. pouco e falar valor errado. Ele pode colocar dependentes, filho até 18 anos, mãe, pai, né? Esposo, esposa, cônjuge, o que for, né? Se for provado que ele vive, né, afetivamente com alguém, também seu dependente, pagando uma única mensalidade de R$ 53. Então, ele tem vários benefícios, ele pode ter 5, 6 pessoas num plano, né, tipo um plano de sócio, pagando apenas R$ 53. Vale muito a pena, porque está fortalecendo também a ele mesmo, né? A quem está contribuindo para o seu salário aumentar. Perfeito. Vamos então, seu Jorge, para uma próxima questão, Tá que eu acho difícil. muito importante da gente discutir, que é o seguinte: a gente já falou da importância do sindicato enquanto coletividade, e a gente já falou o quanto custa para aquele trabalhador da categoria ser associado ao sindicato do vestuário. Talvez quem esteja assistindo a gente, que seja da base do sindicato, que seja uma costureira, alguém que trabalha lá na confecção de sapatos e tantas outras questões relacionadas ao vestuário, pensa assim, pô, mas R$ 53, pô, R$ 53 é muito dinheiro. E aí eu preciso desse dinheiro porque está tudo muito caro. E aí, lembrando que está longe do sindicato ser uma instituição assistencialista. Ela foi criada para poder dar suporte para o trabalhador. Contudo, num país em que a assistência em saúde é deficitária, em que a assistência em odontologia é deficitária, em que para fazer uma ultrassonografia, uma mulher vai ficar brincando 1 ano e meio esperando para conseguir fazer um exame no Sistema Único de Saúde, não porque Petrópolis é ruim, não, é porque o sistema está sobrecarregado. Nesse sentido, os sindicatos há muito tempo vêm trabalhando para se tornar também uma instituição que dá suporte para a qualidade de vida desse trabalhador. Com isso, hoje, os sindicatos, e eu sei que o vestuário tem isso, tem uma base de assistência social muito grande para esse trabalhador associado, aquele que paga os R$ 53 todo mês. E eu queria que a gente fizesse conta para o trabalhador conseguir entender o quanto vale a pena para ele, não só pelo âmbito coletivo, mas também pelo âmbito individual, ser associado. Quais são hoje, seu Jorge, os principais benefícios diretos que vão fazer o trabalhador de casa entender que vale a pena pagar, gastar esses R$ 52,80 por mês para ser associado ao sindicato? Então, Carlos, nós temos vários benefícios, como o senhor falou, né? É muito importante hoje a saúde. E o sindicato, ele investe todo o dinheiro que ele arrecada com seus, né, associados no próprio associado. Quer dizer, ou seja, quanto mais arrecadação, mais benefício ele vai ter. Então, é uma bola de neve, né? O dinheiro não fica para o sindicato, o dinheiro fica para os trabalhadores, para investimento neles. Nós temos, primeiramente, né, médicos excelentes, clínicas conveniadas excelentes, parte dentária também excelente, dentária até para criança, né? Parte ortodôntica, né? De aparelhos, exames laboratoriais, exames de sangue, raio-x, ultrassom, né? Preventivos, né? É, e, enfim, nós temos, para você ter uma ideia, que você falou como é que vale a pena, nós temos convênio com a Clínica Pedro II, e uma tomografia, né, na Pedro II, mais ou menos, né, particular, a última vez que a moça vai até falar comigo aqui, associado no HDC, que custava R$ 1.200. Pelo sindicato, ela pagou R$ 600, 50% de desconto. Então, só aí ela pagou um ano de sindicato desse desconto que ela teve, né? Sim. Exame de sangue é com 50% de desconto, a gente tem aqui no laboratório. Se o exame de sangue custa 200 sem ser associado, com o associado, ele vai sair por 100. E não só para ele, como seus dependentes, né? Pediatras, psicólogo, fisioterapia, enfim, tudo isso, né? Você pagando uma consulta, uma taxa, né, para a clínica muito barato, muito pouco. Você não tem ideia de quanto que é, né? Que uma consulta normal é R$ 200, pelo sindicato vai sair a 30, 25. Quer dizer, você tem um enorme ganho com isso aí, né? Você tem uma qualidade de vida melhor com isso. E sem contar nos horários, né, cara? Tem horários extensivos. E sem contar que todo janeiro, a pessoa que tem filho na escola e está cadastrada no sindicato como dependente, o sindicato fornece um kit escolar, inclusive com uma mochila para a pessoa ir para a escola com a mochilinha novinha, bonitinha. Ah,
adoro kit escolar e não é para filho. Eu sou louca por kit escolar desde que eu era criança. Ainda sou apaixonada por um caderno e caneta. Coisa de quem é Então, jornalista. isso é para Agora, você. um kit escolar, dependendo do porte, já é quase que o preço de 3 ou 4 mensalidades. E estou falando isso agora não só como jornalista, mas estou falando como mãe. Caderno, lápis, caneta, borracha, mochila, tudo isso custa muito caro. E é muito importante e faz uma senhora diferença, principalmente no início do ano, quando a gente já está pagando um monte de imposto. Tem o IPTU, que é todo mês, ou então de tempos em tempos. Para quem tem um carro, não importa se seja grande, bom, bonito ou barato o carro, o IPVA que está ali, e todas essas coisas do custeio do início do ano, propriamente dito. Seu Jorge, ser sindicalizado, então, na verdade, é mais do que uma questão social, também é uma percepção individualista. Vale a pena ser associado ao sindicato para conseguir ter uma consulta mais rápida, um exame mais rápido, um kit, pagar metade do valor do exame numa tomografia, dentre outras coisas. Exatamente, Carlos. E não só para ele, como os dependentes. Às vezes o cara fala assim, mas eu não uso, mas tua mãe pode usar, teu pai pode usar, né? Teu pai, você não tem ideia como é que nós temos aqui associados, né, aposentados, ou que não tenha vínculo sindical com ninguém, nós abrimos também para ele se associar, entendeu? No sindicato ele pode ser associado aqui. Não tem ideia quanto que a gente ajuda pessoas, né, que dependem, né, que são mais idosos, que dependem de médico, depende do, né, depende de um exame, e associa aqui, fica bastante agradecido com a gente, que eles falam, pô, vocês não... E os médicos, eu te falei, não é médico qualquer, é um médico de qualidade, é médicos bons. Entendeu? Então, Carlos, eu acho que isso é importante. Mas ele tem que ter consciência também que, primeiramente, ele tem que se associar para ajudar ele mesmo. Né? Repito aquela frase que eu te falei aqui, repito de novo. Sindicato forte, trabalhador forte, salário forte. Isso é uma coisa que esses três elos se unem. Ou É seja, quanto mais verdade. o sindicato tiver, mais recurso vai ter para lutar por ele. Mais coisa. Em vez de tu pagar uma consulta 20, pode ser de graça, pelo recurso que o sindicato tiver. Em vez de Verdade. pagar o sindicato pode pagar um exame para você, tendo recurso. Eu, Então, se todo mundo entendesse, né, a força, né, que todo mundo tem para fundar, para ajudar o sindicato, ajudar eles, né, eles teriam médico gratuito. Eu posso te garantir isso. O sindicato não cobraria nada de ninguém para fazer médico, porque teria recurso para isso. Sem recurso, ninguém sobrevive, você sabe disso. Além de ter advogados, temos 2 advogados aqui trabalhistas, temos convênio com advogados, né, de pensão, advogado direito do trabalho, advogado direito do consumidor, temos convênio com advogados aqui excelente, que é a própria, né, Souza lá, né, SVA, Souza Vasconcelos Advogados, Fernando e Maiara, que são grandes parceiros, estão sempre aqui no programa Trabalhador em Foco, aposentou, compartilhando conhecimento. inclusive já aposentou vários trabalhadores nossos aqui. Eles têm uma excelente expertise na Previdência. Isso Então, é, o sindicato. a gente acabou de gravar com eles, por sinal, um programa que vale a pena ser assistido, que é sobre a revisão da vida toda. Quem se aposentou nos últimos 10 anos, até os últimos 10 anos, e trabalhou antes, já estava trabalhando antes de 1994, pode ter um aumento de até 100% no valor da aposentadoria. A gente falou sobre isso, está em todas as plataformas digitais onde o programa está estabelecido. Vale a pena entender para buscar, não só com a equipe da Souza, mas com qualquer advogado previdenciário para você poder estar aí dobrando a sua aposentadoria. Seu Jorge, a gente está chegando no final do programa e eu queria que nesse programa o senhor deixasse todos os contatos dos sindicatos, do sindicato do vestuário, que achou interessante a ideia de se associar, de obter mais informações, de ter uma melhor qualidade de vida. Afinal de contas, a gente está vivendo tempos complexos no Brasil, foram muitos anos de um governo federal massacrando o trabalhador. A gente ainda vai precisar de um bocado de tempo para o trabalhador estar em alta novamente. E aí o sindicato é que faz a gente conseguir dar conta do recado. Lembrando mais uma vez, isso que eu falei, né? Mais uma vez, importante é disso. Você pode não estar precisando, você é jovem, mas o teu pai e tua mãe podem precisar. E eles podem ceder o dependente, sem pagar nada, apenas essa taxa aí, uma taxa colocar 5, 6 pessoas. Seu pai e tua mãe pode estar precisando de um médico, né? Do médico no exame, e você pode colocá-lo no seu sindicato com isso. Porque o plano de Perfeito. saúde por dia você tá uma fortuna. Então, os Tá, contatos não. primeiramente, a sede do sindicato fica na rua Marechal Deodoro,
né? 209, edifício Monte Castelo, em frente ao Teatro Santa Cecília, facílimo, né? Com Salas certeza. 213 e 14. Pertinho De de segunda, Shopping Novo. exatamente, segunda a sexta-feira, né? De 8h30 até 1 e de 2 até as 18 horas. Mas a gente sempre atende quem chega, quem liga, quem espera a gente aqui entendendo, Perfeito. né? Temos qualquer dúvida também que a pessoa precise, né? Se for associado principalmente, qualquer orientação básica nós estamos dando aqui às pessoas, através do telefone 2243-6606, 2243-6039, e qualquer coisa também, nosso site ele é bem amplo também, né? www.sindicatovestuariodepetrópolis.com, né? .br. Lá tem todas as informações e estamos à disposição para tirar qualquer dúvida e qualquer ajuda. Lembrando, né, que o seu sindicato é a sua base, né? Sem sindicato, o trabalhador ele não tem aonde recorrer. Então, sindicato é uma coisa que tem que ser mantida pelos trabalhadores, tem que ser esse entendimento, né? Os trabalhadores têm que manter seu sindicato, porque vale a pena, porque tudo que você ganha, tudo que você conquista, não é o patrão que dá, é o sindicato. Maravilha. Seu Jorge, muitíssimo agradecida de verdade. É sempre um imenso prazer conversar com o senhor. Espero que a gente volte a se falar em breve. Um abraço grande. Até a Eu próxima. agradeço a todos. Obrigada a você de casa que ficou com a gente. Em breve a gente volta com um novo programa. Um abraço grande. Até lá. Tchau, tchau.